E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre cuidados paliativos. E eu tenho planos aí de gravar vídeos nas próximas semanas sobre cuidados paliativos. E eu já tenho alguns vídeos gravados, alguns assuntos merecem uma regravação de um ponto de vista diferente ou porque coisas novas aconteceram nesse período e é interessante a gente ver o que tem de novo, tá? Não custa novamente falar sobre definições, sobre conceitos básicos do que são cuidados paliativos, para que não haja nenhuma confusão com relação à indicação, o que é feito. Ainda existe muita confusão de cuidados paliativos com cuidados ao fim da vida ou cuidados com quem está morrendo. Algumas noções ainda estão muito confusas na cabeça de muita gente, mesmo entre colegas médicos, enfermeiros já formados há alguns tempos, que não têm uma formação específica e acabam confundindo o que significa cuidados paliativos, ok? Então vamos lá, olha só. Cuidados paliativos, então, deixa eu dar um zoom out aqui. Isso. Bom, coloquei alguns termos aqui. Então, a primeira coisa, de forma muito simples, cuidados paliativos são uma abordagem. Então tá aqui, uma abordagem que melhora com o objetivo de melhora da qualidade de vida para pacientes portadores de doenças ameaçadoras à vida, ok? Esse aqui é o núcleo da definição de cuidados paliativos. Então, cuidados paliativos é um jeito de dar cuidados de saúde. Esse jeito de prover cuidados de saúde, essa abordagem, ela tem um objetivo: melhorar a qualidade de vida. Isso é central. Melhorar a qualidade de vida. E quem são esses pacientes? Pacientes portadores de doenças ameaçadoras à vida. Ainda existe uma certa confusão, porque historicamente cuidados paliativos são uma abordagem muito relacionada a cuidados e pacientes com câncer. E o entendimento atual ampliou esse cuidado para pacientes não oncológicos. Então, historicamente, realmente, a Cicely Saunders, lá atrás, trabalhou muito com pacientes com câncer avançado. Historicamente começou. Eu fiz residência de medicina paliativa em um hospital de câncer, que é o INCA, no Rio de Janeiro. Fiz residência lá no Hospital do Câncer 4, em Vila Isabel. E lá a gente atendia basicamente pacientes com câncer avançado. Mas a definição atual é que não só câncer, mas qualquer doença ameaçadora à vida. Então, cuidados paliativos são os cuidados feitos com o objetivo primário e primordial de melhorar a qualidade de vida destes pacientes. Ok? Destes pacientes. Essa abordagem ela é necessariamente multidisciplinar porque o sofrimento é multidimensional. Então, essa abordagem, geralmente, ela é feita em equipe. Essa abordagem é feita em equipe porque quando a gente fala em melhorar a qualidade de vida, a gente está falando de forma a miúde, de forma mais restrita ainda, ao alívio do sofrimento. Ao alívio do sofrimento. E o sofrimento é algo que vai muito além dos sintomas físicos. O sofrimento do humano, ele é multidimensional. Ok? Ele é multidimensional. Se ele é multidimensional, esse sofrimento é multidimensional, então a gente precisa de diferentes profissionais para atuar em diferentes dimensões do sofrimento humano, para que a gente consiga, então, melhorar a qualidade de vida.
Então, então, um dos pilares dos cuidados paliativos seria necessariamente um trabalho em equipe. Não se faz cuidados paliativos sozinho. Eu sei disso porque eu vim para cá e aqui não tinha equipes de cuidado, não tem ainda, né? Equipes de cuidados paliativos. E é muito difícil fazer sozinho, muito difícil fazer sozinho, porque eu não sei fazer o trabalho da enfermagem, eu não sei fazer o trabalho do serviço social, eu não sei fazer o trabalho do psicólogo. Não é possível fazer. Não é possível fazer, ok? Eu conseguiria ter algumas ações paliativas, mas eu não conseguia exercer os cuidados paliativos, tá? Então, esse sofrimento, ele é multidimensional. E para eu ter esse alívio do sofrimento, eu tenho então que agir em diferentes dimensões. Então, essa abordagem implica em uma terapêutica que vai física, psíquica, social e espiritual. Então, é verdade, faz parte de uma equipe de cuidados paliativos, pastores, padres, pais de santo, que vão fornecer apoio espiritual para esses pacientes que estão com doenças ameaçadoras à vida. Por quê? Porque o sofrimento é multidimensional e eu preciso dessas diferentes pessoas. Da nossa parte, e aí até coloquei medicina paliativa aqui. E medicina paliativa é basicamente a parte que cabe ao médico dentro dos cuidados paliativos, né? Ok? É a parte que cabe ao médico dentro dos cuidados paliativos. Então, nesse caso aqui, um outro pilar é a gente tentar aliviar o sofrimento, principalmente através do controle de sintomas. E aí, da nossa parte do controle de sintomas físicos. Eu só consigo resolver minhas questões psíquicas, sociais e espirituais se eu conseguir aliviar meus sintomas físicos, tá? Dor é algo que faz com que o paciente não consiga. Quem está sentindo dor, ele está voltado para aquela dor, ele não consegue resolver nada na vida. Então eu preciso controlar muito bem essa dor. Então esses sintomas, inclusive dor. Então é muito comum que a gente, um paliativista, acabe muito bem treinado e em conhecimento de diferentes analgésicos, tá? Então a gente tem que fornecer um bom controle de sintomas, mas não só de sintomas físicos, também problemas psíquicos, sociais e espirituais nessa equipe multidisciplinar. E para que eu possa fornecer esse tratamento, eu preciso então de uma avaliação impecável. Uma avaliação impecável. Porque uma coisa que é curiosa em cuidados paliativos é você ter a impressão de que, você está morrendo, né? Então não precisa fazer muita coisa, né? Eu acho que o paliativista ele tem que ter uma capacidade de avaliação clínica muito boa, muito boa. Raciocínio clínico muito bom, conseguir fazer um exame físico muito bom e interpretar de forma muito adequada os exames complementares quando adequados. Então, ele precisa estar atento aos detalhes do caso do paciente. Então, essa avaliação ela é impecável. Me desculpem, eu vou falar muitas vezes de mim como médico, e às vezes pode parecer que eu estou dando uma aula especificamente apenas para alunos de medicina, mas não. Eu acho que essa aula vale para diferentes profissionais, mas é costume, né? Costume. Bom, e aí um outro princípio muito importante é que eu preciso respeitar a autonomia do paciente. Porque quando a gente fala em qualidade de vida, a definição de qualidade de vida é muito individual, ela é muito pessoal. E para isso eu preciso conhecer os valores, os quereres deste paciente que é portador de uma doença ameaçadora da vida. E eu preciso respeitar essa autonomia. Então eu preciso
fornecer essa autonomia, e uma vez que ele tome uma decisão, eu preciso respeitar essa autonomia. Por causa disso, a gente sempre trabalha o paciente e a família como uma unidade de cuidados só. Então faz parte, é um dos pilares do cuidados paliativos, um apoio irrestrito à família, essa família próxima ali, porque a gente considera a família como a primeira unidade de cuidados que esse paciente vai receber. E a gente sabe que os cuidadores, principalmente os cuidadores familiares, eles sofrem muito com o sofrimento do paciente. E não só sofrem, mas também adoecem mesmo por causa disso. Então a gente precisa dar um apoio à família desse paciente. Um outro princípio é evitar tratamentos fúteis, né? E um outro pilar é uma comunicação eficaz. A gente vai estar lidando com uma série de notícias ruins. A gente, com frequência, a gente vai ter que lidar com assuntos muito difíceis de conversar. E a gente precisa ser capaz de se comunicar muito bem com esse paciente. E eu digo que esse tipo de paciente me ensinou muito a ser um clínico melhor. Por tudo que eu aprendi lidando com esses pacientes. As habilidades de comunicação com eles acabaram me ensinando a colher uma história melhor, a ouvir melhor o meu paciente, a finalmente conhecer o que seria o que a gente chama de audição ativa, que a gente vai falar lá em medicina narrativa. E então, comunicação eficaz não é só eu falar o que é certo, mas eu aprender a ouvir o que o paciente me diz. E eu conseguir interpretar, e eu conseguir usar aquilo, respeitando a autonomia dele, fazendo com que ele sofra cada vez menos. Ok? Então, aqui a gente falou de princípios, de pilares e de uma definição nuclear do que seriam cuidados paliativos. Então, é muito grande, é uma área muito grande, é um assunto enorme e que a gente vai tentar trabalhar com vocês nas próximas semanas. Ok? E a medicina paliativa, eu já me adiantei anteriormente, é basicamente a parte que cabe ao médico nessa definição inteira aqui, né? A gente acaba agindo em cada parte disso aqui. O médico acaba sendo uma figura central no cuidado de saúde, por uma questão histórica e pessoal. Então, geralmente, as equipes de cuidados paliativos, o médico acaba sendo o líder. E essa comunicação eficaz também é uma boa comunicação entre o médico e os membros da equipe. Então, é muito comum que a gente, quando a gente vai fazer uma reunião de discussão de caso clínico, essa reunião ela é feita com todos os profissionais envolvidos no cuidado. Okay? Então, é um tipo de trabalho maravilhoso. Muito bom. Muito bom. Bom, aí, toda essa definição inicialmente, então voltando nuclearmente, é dizer o seguinte: cuidados paliativos são os cuidados feitos para pacientes portadores de doenças ameaçadoras da vida que visam unicamente, primordialmente, a melhora da qualidade de vida. Para isso, eu preciso aceitar que a morte é uma realidade. E essa aceitação é muito difícil, principalmente para médicos, porque a gente é treinado a salvar vidas, né? Então, a gente não pode deixar o paciente morrer. E é uma reversão de expectativa muito grande quando a gente faz cuidados paliativos e a gente muda o chip, muda esse entendimento. E agora, meu objetivo é: se eu não posso manter o paciente vivo, eu vou ajudar este paciente a ter uma boa morte. É um termo
difícil de falar, né? Boa morte é um termo difícil de falar, porque a morte, a perda, o luto é sempre muito duro. Mas quando a gente vive pessoalmente uma morte sem qualidade, a gente sabe o quanto é sofrido, ok? E aí, eu desenhei um gráfico aqui para mostrar alguns detalhes com relação a esse entendimento. Então, isso aqui, eu vivi isso aqui. Então, eu estava lá no HC4, ok? Lá no Hospital do Câncer 4, e o que a gente via era basicamente o seguinte: o paciente aqui, ó, ele era diagnosticado com uma doença maligna e iniciava o seu tratamento. E nesse momento, todo o cuidado dele, 100% do cuidado dele, que eu vou botar aqui 100%, 100% de todo o cuidado dele era feito pelo tratamento oncológico. Ok? Era feito de tratamento oncológico. No caso, lá do HC4, porque nossos pacientes eram basicamente pacientes com câncer. E aí, esses pacientes, eles iniciavam um tratamento e o tempo passava. Essa aqui é a linha do tempo. E aí esse tempo passava e em algum momento esse tratamento, a gente chamava de falha de tratamento. O tratamento falha. Ok? E aí esse tratamento falha e aí como não há mais... Aí eu vou usar um termo que era muito utilizado na época que eu formei. Quando ele já chega e ele fica fora de possibilidades terapêuticas, aí ele é encaminhado para os cuidados paliativos. Ok? E ele veio lá para os cuidados paliativos, e esses cuidados paliativos eram oferecidos até o dia da morte do paciente. E aí, muitas vezes, acabava ali, mas no caso do HC4, aí a gente conseguia aqui fazer esse finalzinho aqui de cuidado. Aqui são os cuidados de luto em apoio à família. Então, após a morte do paciente aqui, a gente ainda, no HC4, acompanhava os familiares nesse momento de luto, para eles trabalharem melhor esse luto, até eles receberem alta. Tá? Então, um exemplo de apoio à família mostrado aqui. Então, e isso era muito real lá, e era um lugar de excelência no Brasil. E mesmo assim a gente tinha muita dificuldade para convencer que a gente iniciasse esses cuidados paliativos mais precocemente. Então a gente acreditava nisso. Para vocês terem uma ideia, entre a admissão e a morte, houve um trabalho preliminar na época que eu estava lá, e entre a admissão dele no HC4 e a morte desse paciente, em média, esses pacientes viviam 45 dias. Tá? Esses dados, eu não sei se atualmente eles foram publicados, mas era mais ou menos por volta de 45 dias. Então, eram pacientes que realmente estavam em cuidados no final da vida. E estavam recebendo basicamente cuidados no final da vida. E a gente, nessa época, já dizia, não pode ser assim. Né? E a gente dizia, olha, o modelo ideal seria esse modelo aqui. Então, eu vou fazer aqui, eu já fiz um esboço aqui, eu vou escrever porque esse desenho está mais ou menos errado. Então, olha só, aqui ele era diagnosticado, ok? E aí, ele iniciava, então, esse tratamento oncológico. Nesse caso, eu vou colocar assim, ó, tratamento modificador de doença. Quimioterapia, radioterapia, cirurgia. Então, num primeiro momento, a quantidade, isso aqui vamos botar em... A quantidade de cuidados era basicamente terapia modificadora de doença, tratamento oncológico. Mas a gente dizia que, aos poucos, a gente precisava que os cuidados paliativos se iniciassem
e que aos poucos ele ia sendo mais presente. Então, conforme a doença, o tratamento ia progredindo, as necessidades do paciente para cuidados paliativos iam aumentando, até que em algum momento, provavelmente ali na falha de tratamento, ele receberia basicamente cuidados paliativos exclusivos no final da vida, tá? Até o dia da morte desse paciente, e aí a gente fornecia cuidados de luto para a família até a gente dar alta para essa família, ok? Aqui no momento de luto. Então a gente tinha esta ideia de que seria esse o modelo ideal de início de cuidados paliativos. E a gente tinha essa coisa ideal e assim, uma coisa que é importante dizer é que cuidados paliativos também é uma especialidade que é baseada em muita ciência, tá? Não é só uma questão ética e humana, mas também a gente trabalha muito com dados científicos. E então, até aquele momento ali, a gente não tinha trabalhos muito óbvios que davam um ótimo argumento para dizer que realmente é importante que desde o diagnóstico de uma doença ameaçadora da vida, esse paciente merece receber os cuidados paliativos, tá? De forma cada vez mais progressiva, conforme a doença progride e o tratamento começa a falhar, certo? Beleza. Bom, mas aí... E aí eu vou botar a capa desse livro aqui, porque curiosamente esse estudo que eu vou falar sobre isso aqui, tá aqui. Esse livro é muito legal, chama os 50 estudos que todo paliativista deve conhecer. E eu vou me basear no livro para eu falar de cada um daqueles estudos lá. E aí, em 2010, foi publicado, já estava aqui em Grupi. Eu lembro que teve um simpósio e eu falei especificamente sobre esse trabalho, porque foi algo, na época, transformador, assim. A gente ficou enlouquecido com os dados que chegaram lá. E eu vou explicar por quê. Então, assim, em 2010 foi publicado um trabalho no New England. Eu vou tentar abrir onde é que ele tá. Não é esse. Foi publicado um trabalho no New England sobre cuidados paliativos iniciados precocemente no diagnóstico de pacientes portadores de doença ameaçadora da vida. Eu vou cortar um pouquinho aqui porque eu vou achar a imagem que eu tinha feito, não tá aqui, tá? Só um minuto. Achei. Achei, olha só. É esse aqui. Esse artigo, ele tá livre. Não precisa pagar para ver. Ele foi publicado em 2010 no New England. E aí se chama Cuidados Paliativos Precoces para Pacientes com Câncer de Pulmão Não Pequenas Células Metastático. Ok? E como é que foi o trabalho? Então o trabalho foi o seguinte. Em 2006 o trabalho se iniciou e a autora principal chama Jennifer Temmel. Tá aqui, eu fiz um desenho dela aqui. E ela é uma médica paliativista do Massachusetts General Hospital, em Boston, que é um hospital terciário gigantesco de grande centro. E ela é uma pesquisadora em cuidados paliativos e a pergunta da pesquisa era: e se a gente começasse cuidados paliativos precoces nesses doentes com doenças ameaçadoras da vida? Então ela resolveu escolher, no caso do trabalho dela, pacientes portadores de câncer de pulmão não pequenas células.
e ela fez uma ideia, ela tinha uma hipótese, ela achava o seguinte: bom, a hipótese é, eu vou começar cuidados paliativos e eu vou provar que esses pacientes vão ter uma melhora na qualidade de vida, tá? Como é que foi feito o trabalho, então? O trabalho foi um ensaio clínico randomizado, não era cego, era um ensaio clínico randomizado, em que pacientes, 151 pacientes, fiz o desenhozinho aqui, 151 pacientes foram randomizados, foram escolhidos e randomizados para um desses dois grupos. Que pacientes? Então vou falar que pacientes eram. Primeiro, eram pacientes de nível ambulatorial, não eram pacientes internados, pacientes de ambulatório, tá? Que eram portadores de câncer de pulmão não pequenas células, metastático, e eram câncer de pulmão não pequenas células que foi diagnosticado pelo menos nas últimas 8 semanas, tá? Recente. E esses pacientes deveriam ter um ECOG menor ou igual a 2. ECOG é Eastern... Ixi, o que é o C? Não lembro, mas olha só, o ECOG, ele é um índice de funcionalidade. Ele é um índice que a gente faz um cálculo para saber o quanto o paciente está impactado pela doença. Quando eu estou muito doente, eu estou muito não funcional, até o ponto de eu estar completamente não funcional, que é quando eu estou morto, tá? Então, esse ECOG vai de 0, eu estou saudável, a 5, eu estou morto. E aí eu tenho 1, 2, 3, 4, e esse 1, 2, 3, 4 é quanto que eu estou doente, quanto que a doença impacta na minha capacidade de fazer as coisas dentro de casa. Então, o ECOG menor ou igual a 2, eu diria que seriam pacientes com câncer de pulmão não pequenas células que fossem independentes para atividades de vida diária. Talvez ele tivesse alguma dificuldade para trabalhar, talvez não pudesse, não conseguisse trabalhar, mas ele conseguia dentro de casa cuidar das coisas, tomar banho sozinho, fazer a própria comida, né? Com impacto, ele ficava, se eu não me engano, o ECOG 2 fica mais do que 50% do dia fora da cama, tá? Então não eram pacientes que estão bem, que estão, apesar de uma doença muito grave, muito séria, eles estão bem. Então, um ECOG menor ou igual a 2. Então, esses 151 pacientes aqui, eles foram randomizados para um desses dois grupos. Eles iriam para um grupo com tratamento oncológico exclusivo, tá? E um outro grupo que seria feito tratamento oncológico mais cuidados paliativos, desde o início. Cuidados paliativos precoce que a gente está falando, né? Que foi instituído no diagnóstico da doença. E aí, eles iriam comparar o resultado dessas duas populações de pacientes portadores de câncer de pulmão para saber se nesse grupo aqui houve melhora nos parâmetros relacionados à qualidade de vida, a sintomas depressivos, a sintomas de ansiedade, ao uso de tratamento fútil e, por fim, uma comparação com relação à sobrevivência do paciente. Bom, aí aconteceu o seguinte. Então, esses pacientes foram randomizados para esses dois grupos e foram acompanhados durante 12 semanas. E aí, 12 semanas depois, fechava-se ali o segmento, e aí foi tabular os dados do segmento. Então, como a gente já imaginava, a qualidade de vida medida por um questionário específico, chamava TOI, um questionário específico que tem uma pontuação, a qualidade de vida entre os grupos que tinham cuidados paliativos marcou 59 pontos, e quem tinha cuidados oncológicos exclusivos marcou 53 pontos, uma diferença de 6 pontos. E aí a gente tem que ter o valor de P para saber se isso é estatisticamente de valor. Tem valor estatístico. E isso não foi só uma coincidência. Então, sim, realmente,
houve uma melhora nos índices de qualidade de vida dos pacientes. Então, houve melhora da qualidade de vida dos pacientes que faziam cuidados paliativos desde o início, desde o diagnóstico. A gente também imaginava que isso também fosse acontecer. Então, os dados relacionados ao humor, depressão e ansiedade, com os questionários, mostravam que entre os cuidados em cuidados paliativos, 16% apresentavam sintomas depressivos ou ansiosos, e entre os pacientes oncológicos, 38% dos pacientes apresentavam sintomas depressivos ou de ansiedade. Então, houve uma melhora geral, melhora do humor. Um terceiro dado era com relação aos cuidados ao fim da vida. E a ideia era que pacientes em cuidados paliativos, eles vão ter menos tratamentos fúteis, agressivos no final da vida do que o paciente oncológico. No caso ali de cuidados paliativos, no caso desse trabalho, o dado era o paciente receber quimioterapia no fim da vida. Ok? O paciente receber quimioterapia no final da vida, nos últimos dias de vida. E aí, entre os pacientes cuidados paliativos, apenas 33% dos pacientes receberam quimioterapia, enquanto em pacientes oncológicos receberam 54% até o final da vida receberam quimioterapia. Então, esses pacientes em cuidados paliativos tiveram menos tratamentos agressivos, certo? Beleza. E aí veio um resultado que naquele momento foi meio surpreendente. A gente fala que a gente não... Cuidados paliativos não é uma terapia que modifica o curso da doença. A gente não modifica o curso da doença, né? Então a gente aceita que o paciente progrida até a morte, que a morte faz parte da vida. E aí a gente só quer que nesse caminho até o último suspiro seja um caminho o menos sofrido possível, tá? Só que aí, olha só, foram feitos dados de sobrevida. E aí e aqui esses dados estão em mediana de sobrevida. E aí, comparando os dois grupos, CP e o grupo oncológico, olha só, a mediana para o grupo que recebeu cuidados paliativos foi de 11,6 meses de sobrevida. E os pacientes com tratamento oncológico específico foi de 8,9 meses. Então, arredondando ali, foi mais ou menos 12 meses para cuidados paliativos, 9 meses para tratamento oncológico. Mediana de sobrevida é mais ou menos assim, a mediana diz o seguinte: se a mediana de sobrevida são 11 meses, eu estou dizendo o seguinte: 50% dos pacientes em cuidados paliativos viveram 11,6 meses. E 50% dos pacientes oncológicos viveram 8,9 meses. Ou seja, em média, os pacientes em cuidados paliativos viveram mais tempo do que os pacientes em tratamento oncológico exclusivo. E a média foi de uma diferença de 3 meses de vida. 3 meses de vida. E aí, a gente diz assim, olha, agora, cuidados paliativos não só melhora a qualidade de vida e você vive essa fase final da sua vida com humor melhor e menos sofrida, mas a gente pode viver até um pouco mais, ok? A gente pode viver até um pouco mais. E isso foi, na época da publicação, algo fantástico, assim, para todo mundo. Todo mundo ficou enlouquecido com o trabalho. E, lógico, como
a ciência a gente sempre tem que dar um pé atrás para tudo quanto é publicação de trabalho, a gente tem que levar em consideração que os trabalhos têm limitações, né? Então a gente tem que respirar fundo e tá bom, olha, que legal, mas calma, vamos ver quais foram as limitações que os autores citaram, não os autores do artigo, desse artigo, mas os autores do livro, né, que eu estou citando para vocês, citaram como limitações do trabalho. Então tá. Problemas. Foi um trabalho feito com pacientes de um único centro só, né, de um único hospital terciário gigantesco, né? E um hospital gigante que tem... é um hospital que tem muito recurso tecnológico, e aí a gente não sabe exatamente se em um hospital mais modesto a gente teria os mesmos resultados. Não dá para saber. Então, esse foi um problema. Outra coisa é que, por ser também num único lugar, a amostra de 151, demograficamente, era um grupo muito pouco diverso. Em idade, em etnia, em classe social, era muito pouco diverso. Isso também limita os resultados. Outro problema é que, embora o estudo tenha sido randomizado, ele não foi cego, ou seja, eu não era duplo cego, né? Eu não tinha... não houve um grupo e eu não sabia em qual grupo, o paciente não sabia qual grupo que estava, nem o médico sabia qual grupo que estava, como a gente costuma fazer em estudos duplo cego randomizados para tratamento, né, de medicação. Então, como o estudo não foi cego, existe um viés de expectativa de quem está no trabalho, que isso pode reverter as expectativas ali e enviesar o trabalho do resultado. Tá? Um quarto problema, e aí tem um pouco talvez do desenho do estudo, é que os pacientes do grupo em cuidados paliativos e oncológicos, em comparação com o grupo de terapia oncológica, eles receberam mais visitas médicas, mais avaliações médicas. Porque como eles tinham as visitas dos oncologistas mais da equipe de cuidados paliativos, eles viam mais vezes o pessoal do serviço de saúde. No tratamento oncológico, viam menos vezes. Isso talvez, essa atenção extra produzida pelos cuidados paliativos provocou essas diferenças todas. Tá? Um quinto limitação, o estudo já é muito antigo, de 2010. O tratamento oncológico para câncer de pulmão não pequenas células mudou muito nesses últimos quase 15 anos aí. E aí a gente precisa de trabalhos novos para revisar os resultados do trabalho. Tá? E, por último, o foco do trabalho foi basicamente em câncer de pulmão não pequenas células. Né? Isso limita muito a extrapolação desses resultados para outros tumores ou outras doenças não oncológicas. Então a gente precisa de trabalho com relação a outras doenças para a gente ter uma ideia se esses dados podem ser extrapolados. Ok? Eu até desenhei a pobre da Jennifer aqui, eu vou até mudar esse aqui, tadinha. Ela não precisa ficar triste, não. Eu tinha desenhado só para dizer que os trabalhos têm limitações, mas ela não fica triste, não. Tem certeza disso. Ela é foda. Ok? Então, assim... existem mais trabalhos relacionados... geralmente trabalhos de observacionais, relacionados à ideia de que é sim interessante que a gente comece os cuidados paliativos de forma precoce. Eu coloquei esse trabalho como um exemplo para provar para a gente precisa que esse tipo de cuidado se inicie o mais precocemente possível, porque sim, esses pacientes vão ter uma melhor qualidade de vida nessa último capítulo da vida deles. E quem sabe, vivendo um pouquinho mais, e essa vida a mais às vezes pode trazer muita coisa boa para ele. Ok? Valeu, gente. Um abraço.